Mateus 22, aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor, leia comigo. Portanto, muitos são chamados, mas poucos, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 e, por isso muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mais uma vez, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra nessa noite, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite bem rápido, bem objetivo, bem direto, um pouco sobre chamado e o propósito desse chamado, e o que esse chamado causa em mim e em você. Eu vejo muitas pessoas tendo um entendimento um pouco deturpado com relação a chamado, amém? Presta atenção aqui, essa palavra pode mudar a sua vida, amém, querido? Não porque é o que eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está fluindo nesse lugar, amém? Eu vejo que tem muitas pessoas que têm um entendimento um pouco deturpado com relação a chamado. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui, quem tem um chamado de Deus, levanta a mão bem alta aí. Quem crê? Pastor, eu creio que eu tenho um chamado de Deus, levanta a mão. Dá uma olhadinha à sua volta aí, para você ver o tanto de gente. Amém? E você que não levantou a mão, que ficou na dúvida, pastor, não sei se eu tenho ou se eu não tenho, eu posso afirmar para você que você tem um chamado de Deus. Amém? Você foi chamado por Deus, mas nós precisamos entender para que Deus nos chamou. Tem gente que acha que Deus chamou ele para fazer alguma coisa, mas essa ideia ela é errada, porque se Deus me chamou para fazer algo, significa que Deus está precisando de algo, e Deus não tem necessidade de nada. Quem está entendendo diz amém. Amém. Olha para quem está ao teu lado e diga, Deus não tem necessidade nenhuma. Amém? Deus não tem necessidade, por isso Ele não nos chamou para fazer. E esses dias eu estava lá em casa e um rapaz de uma igreja que a gente pastoreou há algum tempo, ele me mandou uma mensagem. E ele mandou para mim assim, pastor, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, se eu não cumprir o meu chamado, eu sinto que eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, a coisa é séria. Ele falou, é sério, pastor, se eu não cumprir meu chamado, eu sinto que tem algo dentro de mim, que se eu não cumprir meu chamado, eu vou morrer, pastor. Parece que se eu não falar de Jesus para alguém, eu vou morrer. Aí eu perguntei para ele, eu falei, quem falou que o seu chamado é falar de Jesus para alguém? E aí ele já veio com aquele monte de narrativa bíblica que a gente conhece. Não, pastor, a Bíblia diz que isso, que é isso, que é isso, que é isso. E aí, querido, eu decidi entrar em Deus, para que eu pudesse entender algumas coisas com relação a chamado. Eu quero poder compartilhar contigo nessa noite. Quem está com o coração aberto, diz amém. Amém. Muitos são chamados, mas poucos. A ideia é que Jesus foi lá, Deus foi lá e chamou todo mundo. Aí estava todo mundo como num culto como esse. Aí Deus começou a olhar e falar assim, você está dentro, você está fora. Você está dentro, você está fora. Eu chamei todo mundo e agora eu vou fazer uma seleção de escolha. A ideia do versículo aparentemente parece essa, se nós não lermos com a interpretação correta. Mas o fato é, querido, presta atenção nisso, que Deus não nos chamou para fazer algo. Deus nos chamou para sermos alguém. E tem muita gente correndo, tentando fazer, quando na verdade, querido, Deus não chamou ninguém para fazer. Deus chamou as pessoas para que elas sejam, e não para que elas façam. Porque tem muita gente por aí fazendo, falando em nome de Deus, coisas que Deus não mandou fazer, coisas que Deus não mandou falar. Porque o chamado não é para você fazer algo, o chamado é para você ir para um lugar em Deus. O chamado de Deus não é para você sair fazendo. Pastor, então quer dizer que agora ninguém mais faz nada? Não, querido, entenda algo, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Escolhido aqui está falando de fazer, queridos, poucos são escolhidos, sabe por quê? Não é Deus que vai lá e começa a escolher, somos nós, com a nossa resposta ao chamado, que nos escolhemos. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, então Deus não poderia escolher A ou B ou C. A nossa atitude em relação ao chamado determina se nós somos escolhidos ou não. Tem muita gente achando que o chamado, querido, é sair por aí e ficar falando e fazendo um monte de coisa em nome de Deus. Mas o chamado, desde o início, o chamado, querido, é para nós voltarmos para Deus. Olha para o irmão que está do lado e diga assim, o seu chamado, antes de fazer,
Deus te chamou para ser quem Ele quer que você seja. Esse é o chamado de Deus para nós. Onde é que está isso, pastor? Existe na teologia algo chamado da lei da primeira menção. Diga comigo, lei da primeira menção. Significa que quando algo é mencionado pela primeira vez, ele se torna referência para as outras vezes que vai ser mencionada aquela mesma coisa. Ou seja, a primeira vez que aconteceu, então é muito importante que a gente olhe para aquilo. E sabe qual foi a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia? Não foi no Novo Testamento. Foi lá na criação, Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Não vou nem abrir com você, mas se você quiser anotar, ou se você quiser abrir aí, está dizendo assim, Gênesis capítulo 3, versículo 9, Adão e Eva haviam pecado, Deus chega para passear no jardim, e sabe o que é que Deus faz? Deus chama Adão, Adão, aonde é que você está? A primeira vez que chamado é mencionado na Bíblia, não é para o homem fazer algo, é para o homem voltar para Deus, porque o homem havia pecado. Porém, nesse mundo gospel, que às vezes a gente é contaminado, sabe o que acontece? A gente é pressionado o tempo todo a fazer, porque se eu não fizer, Deus vai ficar triste comigo. Se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Se eu não fizer, se eu não fizer, se eu não fizer. O chamado de Deus não é para fazer, o chamado de Deus é para ser. Deus te chamou para ser, muito mais do que para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Olha para a pessoa mais bonita que tem do teu lado, diga assim, você foi chamado para ser, e não apenas para fazer. Quem está entendendo, diga amém. O chamado não é ministerial. Tem gente que acha assim, eu tenho chamado. Isso não é chamado, isso é vocação. Quem está me acompanhando, diga amém. Isso é vocação, porque chamado, desde o início, chamado na Bíblia, querido, é para voltar para Deus. Mas quando nós voltamos para Deus, nós cumprimos a nossa vocação. Nós cumprimos o nosso propósito. Ou uma outra palavra que está em alta no momento, você cumpre o seu destino. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas sabe o que é que a religião nos ensina? Deus te chamou para fazer, então já chega e já vai fazendo, já vai fazendo. E sabe o que acontece? Você se envolve no fazer e esquece de se envolver com quem te chamou. E tem pessoas, eu conheço pessoas que o chamado na vida delas está acima de tudo, inclusive acima daquele que chamou. E quando o chamado está acima daquele que chama, existe um problema nisso. Existe algo muito perigoso nisso. O chamado, querido, não é ministerial, isso é vocação. O chamado de toda a igreja é para que nós voltemos a Deus. Talvez está pensando, não pastor, lá em Marcos 16, já até ouvi o Senhor falar, ir por todo mundo e pregar. Isso não é um chamado, isso é um envio. É diferente. O chamado é para voltarmos para Deus. O chamado é para nós voltarmos à essência daquele que nos criou e que nos formou. Porque nesse lugar, em Deus, nós temos condições de cumprir o propósito. Tem muita gente tentando cumprir propósito na força do braço. Tem muita gente se esforçando, achando que está cumprindo propósito, e se esqueceu daquele que chamou. O seu chamado é para voltar para Deus, querido. O seu chamado é Mateus 6,6, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse é o chamado para nós. Mas foi infiltrado na nossa cabeça que chamado é fazer. E o diabo tem nos cegado com isso. E não é errado fazer, querido, porque quem é, faz. Mas tem muita gente que não é e engana que está fazendo. É impossível você ser e não fazer algo. Mas tem muita gente aí, querido, que não é, porque não respondeu o chamado. E está achando que está fazendo, está achando que está sendo, está achando que está cumprindo alguma coisa, e não está cumprindo nada, correndo atrás do vento, tentando tampar o sol com a peneira. Porque é quando passamos tempo com Deus, quando gastamos tempo com Deus, quando passamos tempo no secreto, é nesse lugar, querido, que nós somos aperfeiçoados. Para quê, pastor? Para cumprir o propósito. Muitos são chamados. A resposta que você deu a quem te chamou
vai dizer se você é escolhido ou não. Se você decidir ir para Deus, se você decidir responder o chamado e gastar tempo com Ele, você não vai precisar de muita coisa para pregar o Evangelho para as pessoas, se essa é a sua preocupação. Quando você levantar e ir na padaria comprar pão, você está pregando o Evangelho para as pessoas. Sabe por quê? Você não depende de fazer, você é. Você é em Deus. Não tem necessidade de você chegar lá e começar a citar os 10 mandamentos para o padeiro. Você chega lá e pede pão, e olha dentro do olho dele e fala assim: rapaz, eu senti de falar que Jesus te ama. E o camarada já cai em lágrimas, sabe por quê? Porque você é a pessoa que mais parece com Jesus que ele viu até hoje. Porque você decidiu responder ao chamado, que é voltar para Deus, que é passar tempo com Deus. E quando você faz isso, não precisa de muito esforço, querido. Não precisa de muita coisa. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, o que precisamos para cumprir a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, para realizar, fazer a obra de Deus? Jesus respondeu assim: a única coisa que vocês precisam para cumprir a obra de Deus é crer no Filho que Ele enviou. Se vocês acreditar na obra da cruz, se vocês crerem no Filho, vocês vão responder ao chamado, porque tudo na verdade está feito, está consumado, está acabado. Foi isso que Jesus fez. Nós só precisamos crer. Só que nós queremos ficar fazendo aquilo que Jesus já fez, quando na verdade nós deveríamos aproveitar o que Jesus já fez, para nós irmos para Deus. E tem gente se matando para fazer. Não, eu preciso fazer, porque se eu não falar de Jesus para pelo menos 5 pessoas por dia, não adianta nem eu orar nesse dia que Deus não vai me ouvir. Querido, Deus te ouve, não é porque você fala dele para as pessoas. Deus te ouve não é porque você prega Jesus para as pessoas. Deus te ouve, querido, porque Jesus morreu na cruz por você. E quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo em você. E por causa desse sacrifício, Ele te ouve. Não tem mais nada a ver com fazer. Na cruz, entenda isso, na cruz, Jesus aboliu o fazer. Porque a lei era faz. Você precisa fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Jesus foi para a cruz e disse: acabou, está consumado, está feito. Aproveite o que eu fiz e vá responder ao chamado que é ir para Deus. Vai gastar tempo com Ele, vai conhecer o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Está feito. Quem está entendendo diz amém. Pastor, não estou acreditando ainda que esse negócio é desse jeito que o senhor está falando. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 11, versículo 28. Você não foi chamado para fazer algo. Você foi chamado para se tornar alguém. Para se tornar o mais parecido com Jesus que você consiga fazer. Você foi chamado para isso. Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Quem está entendendo diz amém? Mateus capítulo 11, versículo 28. Bom que eu pedi para você abrir e eu não fui abrir, mas vamos lá. Mateus 11, 28. Vamos ver para que Jesus nos chama. Mateus 11, 28, amém? Leia aí. Vinde. O que Jesus está fazendo? Jesus está... Ele está chamando você para fazer o quê? Não é para você fazer um monte de coisa? Ele está chamando você para voltar da onde você nunca deveria ter saído. Olha o que ele está dizendo: vinde a mim. Quem? Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O chamado, querido, não é para nós fazermos algo, entenda isso. O chamado é para você deixar de ser uma pessoa oprimida, sobrecarregada. O chamado não é para você fazer mais, é para você fazer menos. O chamado não é para você produzir mais, porque tudo está feito. Nós precisamos entender isso. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Querido, em nome de Jesus, eu creio que você tem maturidade para ouvir isso que você está ouvindo aqui, em nome de Jesus, amém?
Não existe problema nenhum em você fazer. O problema, querido, é você fazer e deixar de ser. Porque quando nós somos de fato, nós não temos problema nenhum em fazer. Porque na verdade qualquer coisa que nós, em qualquer lugar que nós agimos, nós estamos na verdade fazendo, mas fazendo da maneira correta. Jesus olha para as pessoas e diz: vinde a mim. O chamado é para vocês vir a mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? Quando nós vamos a Ele, cansados, sobrecarregados, o que Ele faz? Ele nos alivia. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, querido. Teve um tempo no Evangelho que eu me cansei, de fato. Cansei. E eu lembro que eu falava assim: eu não quero mais saber desse negócio, porque esse trem cansa demais. Tá louco, a gente vai, cuida das pessoas, pastor Nelzinho, ama as pessoas, né? Abraça, beija, troca a fralda dos irmãos, amém? Isso aqui é uma analogia, amém, querido? Não fui trocar a fralda de ninguém. Você vai, cuida, pega o irmãozinho lá todo cheio de carrapicho, ajuda, quando ele está bem ele vai embora. Aí sabe o que eu fazia? Ficava me queixando: o irmão foi embora, não valoriza a gente. Um dia Deus me falou assim: você está cansado? Eu falei: tô. Está sobrecarregado? Eu falei: demais, Jesus, parece que eu estou carregando um pedaço da cruz junto comigo. Ele falou: pois é, você não está fazendo a minha obra, você está fazendo a sua, porque a minha obra não te cansa. Se você está cansado de fazer alguma coisa, querido, olha aqui, olha para mim, em nome de Jesus. Pastor, estou cansado do meu ministério. Pastor, estou cansado de dançar, ninguém reconhece. Pastor, estou cansado de tocar. Pastor, estou cansado de ficar na porta recepcionando, ninguém cumprimenta a gente, ninguém dá moral para a gente. Estou cansado de ficar lá fora rodando bombril. É bombril que roda lá fora? É um monte de coisa. Estou cansado de ficar lá fora rodando um monte de coisa ali na frente, ninguém valoriza o ministério da gente. Estou cansado. Se está cansado, esse ministério não é de Jesus, é seu. O ministério, o chamado dele, a obra dele não cansa. Por que não cansa, pastor? Porque está feita. Como que você vai cansar de algo que já está feito? Como que você vai cansar de algo que ele já fez? Como você vai cansar de algo que já está consumado? Já está pronto. É crer. E se você crer, você vai para o seu chamado, que é ir para Deus. Se você crê, você volta para Ele, você gasta tempo com Ele. Se você crê, você ora em língua. Se você crê, você desenvolve um relacionamento pessoal com Ele. Se você crê, você não se satisfaz em ouvir falar de Jesus. Se você crê, você quer conhecer Ele de fato. Se você crê, querido, você entra dentro do teu quarto e fala: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá uma experiência. Eu lembro que eu era mais jovem, eu fazia umas loucuras dessas. Eu vi cada coisa, irmão. Tem gente que fala que quando fuma maconha, vê cogumelo, vê um monte de coisa, né? Eu nunca experimentei isso, graças a Deus. Mas, querido, eu já vi uns trem muito doidos voando. E olha que eu não tinha fumado nada. Eu estava nos dias muito doido com Deus. Porque eu estava decidido a conhecer Jesus. Não por aquilo que as pessoas falavam. Não por aquilo que a religião me apresentou por muito tempo. Eu estava disposto a conhecer Jesus com os meus próprios olhos. Ter a minha própria experiência com Ele. E quando eu comecei a conhecer, eu descobri, querido, que não cansa. Você pode fazer e fazer e fazer. Não cansa. Vinde a mim os que estáis cansado. Olha para o irmão que está ao outro lado e fala assim: meu irmão, se está cansado, a obra não é de Deus, é sua. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está te chamando. Ele está dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vai te dar descanso. Ele vai te aliviar nessa noite. Aleluia! Aleluia! Porque é esse lugar que o Evangelho tem para nós. Mas sabe o que a religião faz? A religião, querido, está nos obrigando a fazer o tempo todo. A religião está nos obrigando, querido, a fazer o tempo todo. A fazer o tempo todo. É regra atrás de regra. É cobrança atrás de cobrança. Isso é religião. Jesus não veio fundar uma religião. Já tinha uma religião muito boa quando Jesus veio. A religião judaica. Muito boa, entre aspas. Já tinha uma religião. Ele não veio fundar a religião. Ele veio estabelecer um padrão de pessoa para que nós pudéssemos nos tornar. E na cruz ele disse: eu consegui fazer. Eu consumei a obra da cruz. Só depende de vocês crerem. Esse é o Evangelho.
É esse evangelho, querido, que faz os olhos brilharem. É esse evangelho, querido, que faz o coração bater mais forte. É esse evangelho que faz o coração sair daqui cheio de esperança. É esse evangelho que é o genuíno e que a religião nos esconde. É o evangelho, querido, que quanto mais sede temos, mais queremos, e mais queremos, e mais queremos, e mais queremos, e mais queremos. Esse é o evangelho genuíno de Jesus para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado dele, querido, não é para você fazer, é para Deus fazer em você. Vou dizer de novo para você. O chamado de Deus para você não é para você fazer, é para que Ele faça em você. Esse é o chamado. Mas pastor, por que Deus não está fazendo? Porque você não está respondendo ao chamado. Vinde a mim. Pastor, cheguei aqui no culto hoje. Olha, eu cheguei cansado. Eu disse que seria o último culto que eu viria. Ele está chamando você. Vinde a mim. Tem um lugar de descanso para você. Tem um lugar de descanso. Tem um lugar de refrigério. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quantas vezes na minha vida, querido, no evangelho eu me vi assim? Porque a gente fazia coisas para as pessoas e as pessoas não retribuíam isso. As pessoas estavam malzona, e aí de repente a gente cuidava, ajudava. Quando ficava bem, ia embora. Eu ficava triste, e aí eu ia reclamar para Jesus. E graças a Deus por seu amor e graça incomparável, porque Ele pôde me ensinar algumas coisas nessas muitas vezes. Se eu estou cansando de fazer a obra, essa obra não é dele, é minha, só minha. Mas Ele tem uma obra para nós fazer, e a obra é voltar para Ele. Vinde a mim, volte para Ele, volte para o lugar que você veio em Deus. Você veio de Deus, volte para lá. Não espere arrebatamento para isso, querido. Volte para Deus, comece a fazer isso hoje. Quem está entendendo, diga amém. Vinde a mim, vós que estáis, preciso terminar, cansados e sobrecarregados. E qual que é a promessa se você for? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Diga comigo, jugo. Olha para quem está do outro lado e fala assim: ei, tem um jugo para você carregar. Mas fica tranquilo, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Amém, queridos? Tomai sobre vós o meu jugo. E o que mais que é o chamado? Aprendei de mim, que sou... Diga comigo assim: o chamado não é para eu fazer. O chamado é para eu ir para Deus. E quando estiver em Deus, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Sabe qual é o problema de tentar fazer sem ser? Você vê muita gente falando coisas que Jesus nunca falou. E eles falam até com raiva, não é? Bravo. Quem vai para o inferno? E não sei o que é. Você nunca viu Jesus falar isso, muito menos dessa maneira. Por isso que Ele está nos chamando. Você precisa vir para mim. Tira o seu fardo, eu vou aliviar vocês. E aí vai ter um tempo de aprendizado. Aprendei de mim. Quanto tempo você foi para a escola para aprender, querido? Uma aula só se aprendeu? 2 meses. 1 ano. Começa com 7 anos, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para 18 você fala assim: ufa, acabou o 2º grau, glória a Deus. Acabou, irmão? Não. Vai começar agora. Porque o processo de aprendizado não termina nunca. Por isso Ele está dizendo: vem aprender comigo. Um mestre como Jesus tem coisa para te ensinar para o resto da vida, querido. Sabe o que Ele está dizendo? Fica comigo. Fica aqui, porque tenho muita coisa para te ensinar. Na verdade eu tenho tanta coisa para te ensinar, que na verdade você não tem nem capacidade para aprender. Mas ainda assim, fica comigo, porque eu vou te ensinar. E sabe qual é o propósito de aprender? Que a gente possa ensinar. Sim ou não? Por isso Ele está dizendo: venha, aprenda comigo, que sou manso.
E está difícil encontrar um cristão manso ultimamente. Está difícil encontrar um cristão manso. Qualquer coisinha, meu irmão, já quer dar uma patada. Já quer mostrar que trocou a ferradura. Não pode ver uma testa que já quer dar um coice. Pessoas tentando fazer sem ser. Por isso o chamado é para ir para Ele, querido. Porque nele nós aprendemos a ser como Ele. Manso. 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 Olha para quem está atrás e fala assim: manso. Diga forte: manso. Manso. Não, pastor, mas o irmão me provocou primeiro. Manso. Não, pastor, mas ele xingou minha mãe. Manso. Não, pastor, o irmão da outra igreja falou que a minha igreja não presta. Manso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender, querido, fala de tempo. Você não vai na escola, fica 10 minutos e depois fala: professor, tem que ir embora porque eu estou com uns problemas ali para resolver. Professor, tem que ir embora porque, tem um período para você ficar lá, querido. E se você não ficar, você não aprende. E ele está dizendo aqui: aprendei de mim. Sabe o que ele está dizendo? Tem um tempo de relacionamento. No relacionamento, você vai ver quem eu sou. E você vai começar a agir igual eu, que sou manso e humilde de coração. E sabe o que é que ele fala depois de tudo? E encontrareis descanso para a vossa alma. Aí sabe o que acontece? Que depois que você começa a caminhar um tempo bom desse, vem o irmão e fala: vou ter que voltar de novo, vai ter jeito. Eu vou voltar no PT. Você fala: amém, querido. Não, mas eu vou voltar no PT. Amém. Não, você não está entendendo. Eu vou voltar. Querido, amém. Se você quiser que eu te dou uma carona no dia da eleição, eu te levo. Porque você encontrou descanso para a sua alma. Não faz diferença, querido. Você tem as suas convicções em Deus. Você tem seus princípios em Deus. E ainda, querido, que alguém não entenda isso, você encontrou descanso para a sua alma. Você não deixa mais de dormir por causa disso, por causa de A, por causa de B, porque você encontrou um lugar de descanso, porque você decidiu aprender com quem é manso e humilde de coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Vamos finalizar? Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 8, João 7, 38. Firmes na promessa do meu Salvador. Agora fui longe. Pelo menos uns 60 anos para trás. João 7, 38. Quem encontrou, diga aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem está aprendendo, diga amém. João 7, 38 diz assim. Vamos ler o 37 junto aqui para poder ficar com um entendimento um pouquinho mais amplo. Versículo 37. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Diga comigo: quando eu encontro esse lugar, eu não faço, eu fluo. De novo, quando eu encontro esse lugar em Deus, eu não faço, eu fluo. Porque fluir é melhor do que fazer. Fazer demanda esforço, fazer é você, fluir vem de Deus, querido. Fluir, querido, é você pegar o que já está acontecendo e você só pega e entra. Opa, estou fluindo. É igual quando você vai num rio e está aquela correnteza, querido. É muito difícil você permanecer no mesmo lugar. Por quê? Porque está fluindo uma torrente de água em alguma direção. E ainda que você queira, para você ficar parado, você tem que fazer esforço. Mas para você fluir, você não precisa fazer nada, querido. É só você tirar os pezinhos do chão e deixar a água te levar.
Eu oro, querido, para que você viva nesse lugar em Deus, aonde você deixa de fazer e comece a fluir. Porque daí, querido, o esforço não vai ser para fazer, o esforço vai ser para não fazer. Porque quando você está em um rio, não tem esforço nenhum, querido, para você descer a correnteza. O esforço que você faz é para ficar parado. O que isso significa? Quando nós estamos nesse lugar em Deus, respondendo ao chamado que é ir para Ele, não, o esforço não é para nós fazermos. Fazer, querido, é o mais fácil. A gente flui, porque tem um rio fluindo, e você entra dentro dele, e já não é mais você que faz, querido. É esse rio que te governa, que te leva, porque tudo está pronto. O esforço, se está tendo esforço, é porque você está querendo ficar parado agora, não porque você está querendo fazer algo. Porque quando você está dentro de um rio, o esforço é para ficar parado, não para fluir junto com o rio. Para fluir com o rio, querido, não tem esforço. Para fluir com o rio, basta somente você tirar os pés do chão e confiar que esse rio sempre te levará para o melhor lugar, que esse rio sempre te levará para as melhores decisões, que esse rio te levará sempre para o centro da vontade de Deus, porque existe um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é dentro desse rio. Não tem esforço, é no fluir. Eu vejo muita gente se esforçando para fazer. Eu já me esforcei muito tempo para fazer, mas eu decidi, querido, ir para esse lugar de fluir, porque fazer cansa. Olha para quem está perto de você e diga: fazer cansa. Principalmente quando você está fazendo a sua obra achando que é de Deus. Aí, querido, aí cansa, aí é um peso. Nossa, 7 horas, olha para a igreja, meu Deus, não acredito, fui para a igreja domingo passado, já é domingo de novo. Não vou nem escovar o dente para a igreja, eu vou assim mesmo. Aí a mulher fala: não vai lavar a cara? Não, eu vou desse jeito que eu estou mesmo. Cansa. Nesse lugar de fazer, cansa. Mas no lugar do fluir, querido, você encontra descanso para a sua alma. É descanso. No lugar do fazer, querido, é você que leva o evangelho. No lugar do fluir, é o evangelho que leva você. Está feito. É o evangelho que me leva. Não sou eu que levo o evangelho. Está pronto, está feito. Tudo que eu preciso é encontrar esse lugar de descanso. Tudo que eu preciso é encontrar esse lugar em Deus, para o qual eu fui chamado. Eu não fui chamado para fazer. Eu fui chamado para estar com alguém chamado Espírito Santo. Nesse lugar, Ele me prepara não para fazer, Ele me prepara para fluir em Deus. Esse lugar que Deus tem para mim e para você. Se coloca de pé no seu lugar, por gentileza. Talvez você entrou aqui nessa noite, querido, cansado. Se eu for falar para você aqui todas as vezes que eu já me achei cansado em Deus, cansado do evangelho, cansado às vezes de carregar fardos pesadíssimos, mas toda vez que eu ia para Deus, querido, tinha um lugar de descanso. E aí quando eu ia para Deus, eu falava: Deus, mas como pode? Eu venho para o Senhor e está esse clima, esse lugar de descanso, de refrigério, mas aí eu tenho que sair daqui agora para ir fazer. Parece que é tão pesado, tão cansativo. Que contraste é esse, Jesus? Até o dia que eu descobri que eu estava fazendo a minha obra achando que era de Deus. E quando eu descobri, eu parei de fazer e decidi entrar nesse lugar de fluir. E nesse lugar de fluir, querido, tem hora que até assusta a gente, porque é como um fluir de um rio. Quando você menos espera, tem uma curva. Você fala: uau, estou fluindo aqui, de repente chegou uma curva. De repente chegam umas cachoeiras, você fala: uau. Quem já desceu daquele negócio de, como é que chama? De boia assim que você, como é que chama aquilo lá? É igual, pneu de caminhão grande, não tem? Quando era criança, enchia a câmera do pneu e você ficava brincando com aquelas boionas no rio. Aquilo lá. Aí de repente chega uma cachoeira, você fala: meu Deus, vai cair. Mas esse lugar é um lugar de refrigério, é um lugar de descanso. Ele pode, querido, até levar você às vezes para algum lugar que você talvez fala: Deus, eu não estou entendendo o que é que eu vim fazer aqui, eu não estou entendendo nada. Você não precisa entender.
Porque toda vez que você tenta entender, você está fazendo esforço para fazer. Deixa fluir, querida. Confia nele. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Olha, você foi chamado por causa de um propósito. Qual é o propósito? Fluir. Não é fazer, é fluir. O propósito é fluir. E o chamado? Você foi chamado por causa de um propósito. Quando você responde seu chamado, você flui dentro desse propósito. Deus faz. Queria chamar você, querido, para vir aqui à frente, para que nós pudéssemos ter um tempo de oração. A gente ainda não bateu as 9 horas, graças a Deus. Chegamos agora, aliás. Mas eu quero chamar você, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Amém? Todos, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vamos ter um tempo de oração aqui, queridos. 4, 5 minutos de oração.